Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Mate Academy. Meu nome a gente vai falar hoje sobre criação de casos de teste para um sistema. Hoje a gente tem uma convidada muito especial que vamos estar com elas já já. Enquanto isso, saber de vocês, ver se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo. Deixem, por favor, aí no chat se está vendo a gente, né? Isso é muito importante para que a gente comece sabendo que vocês estão aí. Ah, beleza, estou vendo aqui agora. Laura, o Gabriel, o Gustavo Gabriel, a Rosane, a Lorena, a Lohane, Anderson, sejam todos bem-vindos. Bom, me fale um pouquinho sobre vocês, né? Qual a idade de vocês, qual a profissão atual de vocês, de onde você é, né? De onde vocês são. Podem falar para mim no chat também. Isso é importante para a gente entender um pouquinho sobre vocês mesmo, né? Sobre o pessoal de vocês, de onde vocês estão falando com a gente, né? Acho que sua internet está dando uma leve falhadinha. Rosana, não estou ouvindo nem vendo, acho que ainda não começou. Pessoal, tá todo mundo me vendo, tá tudo bem, a gente está conseguindo. O áudio está um pouco picado. Deixa eu tentar trocar de internet só um segundo, por gentileza. Acredito que agora já tenha melhorado. Bom, pessoal, acredito que agora já tenha melhorado um pouco, né? Agora sim, perfeito, troquei de internet. Acontece, technical issues. Bom, vamos lá, pessoal. Dando sequência, né? Meu nome é Laura, eu tenho 23 anos, sou do interior de São Paulo, estou fazendo engenharia de software em ADS ao mesmo tempo, estagiando na área de QA, que legal. Perfeito, pessoal, vamos lá. Vamos dando continuidade, né? Antes de começarmos, a nossa webinar, ela tem duração de 1 hora, então não teremos tempo, né, de explorar tudo, mas ao final, eu prometo a vocês que eu vou dizer, né, como você terá todas as suas dúvidas respondidas, né, e como poderão solicitar o certificado aqui de participação na nossa webinar, tá? Garantimos as melhores condições para os participantes da webinar também, então quem ficar com a gente até o final, além do certificado, né, dessa webinar, a gente vai dar também um desconto especial para aqueles que ainda não são nossos alunos, né? André, boa noite. Eu tenho 32, sou líder educator, treino pessoas contratadas para atenderem meu call center, sou de São Paulo, que legal. Gustavo Gabriel, 36 anos, sou de São Paulo, estou cursando o curso de QA. Perfeito, Gustavo. Eu me chamo Francisco, tenho 47 anos, estou em transição de carreira, tive contato com processamento de dados, ciência da computação e agora estou me aventurando no QA. Perfeito, Francisco. Gente, sejam todos bem-vindos, tá? Dando sequência, eu vou falar rapidamente sobre a Mate Academy, tá? Hoje estamos presentes em 16 países, a gente tem vários cursos, né, ao redor do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem 4 cursos, mas essa escala, né, é de acordo com a necessidade que a gente vê no mercado. Então, a gente vê ali, a gente tem aqui no Brasil o front-end, o full stack, o Python, o QA, e em breve a gente vai ter também o curso de análise de dados, tá? A gente já tem mais de 4.500 alunos empregados nessa área. Bom, pessoal, dando sequência, tá? Antes da gente iniciar, eu já vou liberar para vocês, aqueles que ainda não são nossos alunos, para que conheçam a nossa plataforma, tá? Eu vou liberar para vocês o primeiro módulo gratuitamente, tá? Então, basta vocês clicarem no link que vai aparecer para vocês agora no nosso chat, tá? Que é o Obtenha o Primeiro Módulo Gratuitamente. E aí vocês clicam no link, preenchem um formulário e comecem a estudar, tá? Pessoal, eu tô olhando para o lado, é porque eu tô com 2 telas, tá bom? Então,
É só para ficar mais fácil aqui para mim de comunicar com o chat de vocês, tá? Bom, então, se vocês não conhecem a nossa plataforma, então basta clicar nesse primeiro módulo gratuitamente, né? Basta clicar nesse botão, obtenha o primeiro módulo gratuitamente e vocês vão ter acesso ao nosso curso. E, dando sequência, a gente é uma escola, tá? Que também oferece pós-graduação. Então, nós temos cursos técnicos e cursos profissionalizantes, tá? Cursos técnicos, né? Ou seja, os profissionalizantes e também o curso de pós-graduação, me perdoem. O nosso pós-graduação é feito em parceria com a Faculdade Sirius, né? Que ela tem nota máxima, né, no MEC. Ela já participou de algumas etapas ali com a Forbes e é uma das melhores edtechs da América Latina, tá? Ela é conhecida como a Faculdade das Profissões do Futuro. Então, a gente tem os mesmos cursos, tá? Tanto como curso profissionalizante, técnico, né? Quanto também como curso de pós-graduação. A única diferença, na verdade, a principal diferença que vocês vão ver é o certificado, que é o certificado de pós-graduação, mas o curso em si é o mesmo, combinado? Bom, dando sequência, o que fala, né, o curso de engenharia de QA, a gente fala sobre discussão de ideias, plano de testes, caso de testes, testes manuais, automação e rastreamento de bugs. Seguindo aqui, para quem esse curso é recomendado, você sabe como identificar e relatar problemas? Você gosta de entender como tudo funciona, né? Você entende a documentação dos softwares? Você sabe como se comunicar? Então, definitivamente, esse curso é recomendado para você. Se você tem uma dessas 4 características, ou se você tem todas essas características, esse curso de QA, ele é definitivamente recomendado para vocês. Bom, falando da agenda de hoje, a gente tem 4 etapas, né? O primeiro é o QA e a importância da documentação no processo de testes. Logo depois, a gente tem a estrutura, critérios e erros comuns. Depois, vamos falar demonstração prática com a Anne Rocha, ou seja, a Anne ela vai apresentar na prática com vocês. E em quarto, a gente tem o momento de interação, né? Que é o momento que vocês vão poder fazer perguntas e respostas para elas referente ao tema. Então, com vocês, né, eu apresento a Anne Rocha, tá? Ela é sênior de QA e QA Engineer, já tem 17 anos de experiência, né? Um profissional de QA com ampla experiência em testes de software e criação de casos do uso no mercado tech. Pessoal, então, com vocês, Anne Rocha. Anne, vamos começar? Olá, boa noite a todos. Queria saber se meu áudio está ok, se todos estão vendo minha tela. Ok. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Está aparecendo para vocês? Prontinho, acabei de aprovar, agora vai aparecer para eles. Deixa eu tirar esse ponto aqui, prontinho, maravilha. Então vamos começar. Boa noite, né? A nossa agenda, como o Gustavo falou, a gente vai apresentar sobre a carreira de QA, né? A importância da documentação, a estrutura e os critérios e os erros comuns. E a gente vai ter uma prática de criação de casos de testes e criação de relatórios de bugs. E aí, para começar, vou me apresentar bem rapidamente, né? Eu sou bacharel e mestre em ciência da computação. Sou certificada pelo BSTQB, na CTFL. Já tenho 18 anos de carreira na área de testes de software. E já fui também, né, nesse meio tempo aí, desenvolvedora nas linguagens de Java, Ruby on Rails, React.js e Flutter. Já dou aula desde 2012, assim que eu terminei o mestrado. E em 2023, tive o prazer de lançar esse livro de testes de software, justamente para quem está começando na área de testes, né? Eu senti essa necessidade lá no início da minha carreira como estagiária, e aí hoje em dia, né, eu tenho esse prazer aí de publicar, de ter esse livro publicado, que eu apresento para vocês. Primeiramente, né, vi que vocês já têm aí um gancho, né, na área de teste, já tem gente querendo fazer transição de carreira, e aí a gente começa para o que é software, né? Software é o que a gente tem no nosso dia a dia, os aplicativos de celular,
nossa calculadora do computador, né, no site de compra, quando a gente vai tentar fazer compras na internet, aí o aplicativo de banco no seu tablet, ou até mesmo jogos de videogame. Então, todas essas marcas aqui que vocês estão vendo são conhecidas no nosso dia a dia e são softwares aí rodando e apoiando a nossa vida em nossos negócios. E aqui a gente tem, né, uma frase bem constante do livro da arte do teste de software, nossa referência principal em testes, que é do Myers, né? A gente tem que teste de software é justamente uma arte de executar um software com o objetivo de encontrar defeitos, né? Então, o principal objetivo de testar o software é esse. E aí a gente vai ter, com essa execução dos testes, a possibilidade de encontrar defeitos naquele produto, e aí produto, nesse caso, é o software, né? Aumentar a confiabilidade do produto e a qualidade do produto, porque a gente vai tentar prevenir que esses erros aconteçam ali para o usuário final. Se a gente não fizer, né, essa verificação, acaba que o sistema vai estar com erro e vai tirar ali a credibilidade daquele software para aqueles usuários. E aí a gente escuta muito o termo QA, né? QA. E de onde vem esse termo, né? A palavra QA significa justamente Quality Assurance, ou seja, garantia de qualidade. Na verdade, a gente tem esse papel de QA porque, apesar de todo mundo falar que a gente faz testes de software, hoje eu trabalho com Quality Assurance. O que significa isso, né? Quem sabe aí, quem quiser já ir escrevendo aí no chat, né? O que seria, né, o Quality Assurance. Para mim, Quality Assurance é justamente você garantir todas as etapas de um processo de desenvolvimento, para que essas etapas elas tenham qualidade, tá? Então, é super importante vocês estarem atentos a esse termo, né, QA, porque às vezes a gente se candidata para uma vaga de QA e a gente não sabe exatamente o que o QA faz, tá? Então, considerando um processo de desenvolvimento, vocês consideram o quê? Que a gente tem todas as etapas do processo até o software ser entregue, ou seja, entrar em produção e ser lançado ali para aquele usuário final, seja um aplicativo, seja um software para computador, seja um aplicativo de banco, entre outros. E aí, quando a gente fala de Quality Assurance, a gente tem aqui, ó, várias etapas que nós, como QA, né, conseguimos atuar nesse processo de desenvolvimento. Se a gente pensa apenas em teste de software, eu estaria atuando apenas na validação do software, que seria essa etapa aqui antes da entrega, tá? Mas quando a gente fala de QA, né, a gente fala justamente de verificar a conformidade em todas as etapas do processo de desenvolvimento. E aí a gente tem, né, quando a gente já passou, né, por várias situações, com certeza alguns de vocês já teve, né, um momento ali de encontrar um bug no sistema. E a palavra bug justamente referencia ao erro do sistema. Então, quando vocês se deparam com um aplicativo, né, que dá aquela mensagem de erro, esse aplicativo aconteceu comigo, é um erro real, né, do meu banco, e basicamente eu estava pedindo ali o extrato bancário e ele me retornou esse erro. E depois, esse tente mais tarde, demorou muitas horas, tá? Então, às vezes acontecem erros, né, que a gente não consegue fazer alguma ação ali no software, e é muito frustrante, porque a gente precisa daquele aplicativo naquele momento e ele não responde, né? Quem já passou por uma situação desse tipo, né? Então, a gente tem justamente, né, essa visão, né, de que qualidade é importante justamente para evitar que essas coisas aconteçam ali, esses bugs aconteçam para o usuário final. E aí a gente fica também, né, considerando aquelas mensagens ali da nossa loja, né, quando vocês vão baixar a loja de aplicativos, quem já olhou, né, se aquele aplicativo é confiável, se as pessoas estão gostando, justamente por conta da avaliação, né? Quem tem esse cuidado de ficar observando, até mesmo quando vai comprar um produto, para saber se ele tem qualidade ou não, justamente pela avaliação dos usuários. E aqui a gente tem 3 características, né, de problemas nesse aplicativo que eu peguei lá da loja da, do Android, tá? Na loja mesmo de aplicativos, e aí tiveram vários comentários sobre o cadastro. Então, as pessoas estavam tentando se cadastrar naquele aplicativo e não conseguia entrar. Outra também esperou, né, pelo e-mail de validação e não chegou. E o outro usuário aqui falou que foi decepcionante baixar o aplicativo e fazer um cadastro confuso. E aí, quando você observa a palavra confuso, na verdade, ele conseguiu se cadastrar, mas ele não gostou da usabilidade. Então, quando a gente fala de qualidade, a gente não fala exclusivamente de erros,
mas também, né, do nosso modo de utilizar aquele aplicativo, se ele realmente flui, se ele é fácil de usar, se ele, né, entrega de fato o que ele propõe. Então, todos esses itens são avaliados ali por nós, usuários, quando estamos usando o sistema. Então, nesse momento que a gente considera, né, que com testes de software a gente consegue prevenir, né, todos esses problemas, a gente vai estar reduzindo o custo, tanto o desenvolvimento como também a imagem daquela empresa. Imagina um negócio que nasce, né, online, que nasce no aplicativo, e aquele aplicativo está cheio de erros. Aqueles clientes, eles não vão querer usar aquele aplicativo, eles com certeza vão procurar um concorrente, tá? Então, a gente mitiga riscos, né, daquele negócio dar errado e a gente garante ali a satisfação daquele cliente. Então, considerando agora a nossa aula, né, sobre criação de casos de teste, eu queria trazer para vocês esse conceito, né, do plano de teste. Então, quando a gente pensa num caso de teste, a gente tem que pensar no planejamento dele. E aqui eu trago essa figurinha para vocês entenderem como se fosse um subconjunto, né, na matemática mesmo. E a gente considera aqui, ó, a gente tem um plano de teste, ele vai agrupar cenários de teste que contém casos de teste. Então, você pode imaginar aqui um documento, né, que você tem o título dele, o plano de teste, e você vai fazer tópicos, né? Um tópico com cenário 1, e aí você vai ter vários casos de teste dentro desse cenário. Aí no segundo tópico, o cenário 2, e aí você vai ter vários casos de testes com esses tópico aqui do cenário 2, tá? Então, sempre fazendo uma referência, uma menção para o que a gente descreve aqui nesse tópico. Vamos entender, né, mais detalhadamente aqui. Então, vamos supor uma aplicação, né, um sistema que você vai tentar fazer a autenticação. Todo mundo sabe como faz uma autenticação. Tentei trazer um exemplo fácil para vocês conseguirem compreender a criação de um caso de teste. Depois, ao finalzinho da aula, eu vou mostrar realmente a criação e construção do zero, tá? Mas só para vocês entenderem primeiro a teoria, para que quando a gente for para a prática, eu falar alguns termos técnicos que vocês consigam assimilar facilmente aquela prática. Só por isso que a gente está vendo aqui, né, algumas imagens para facilitar esse entendimento. Então, como é que eu, né, considero aqui? Basicamente, eu estou aqui com o meu tópico, né, que é o meu cenário de teste, considerando o sucesso. Então, a gente considera aqui, ó, que na minha autenticação, a gente está fazendo aqui uma imagenzinha só para simplificar esse entendimento, e você considera também que, para autenticar, eu posso ter diferentes cenários. Eu posso ter o cenário de sucesso, que eu vou, né, caminhar aqui por esse caminho da esquerda. Posso ter o cenário de falha, né, que é quando a gente coloca algum dado inválido ali naquele campo de entrada, ou eu posso também ter esse fluxo alternativo aqui, que é o meu cenário alternativo de esquecer a senha. Quem já teve uma experiência, né, de esquecer a senha e precisar clicar nesse link aqui, nesse botãozinho, para recuperar a senha, né? Então, bem normal, tá? Então, basicamente, a gente considera que para os meus testes, ou seja, eu vou criar um plano de teste para construir casos de testes, né, para cada um desses cenários. Então, eu vou mapear aqui um cenário de teste de sucesso, um cenário de teste de falha e um cenário de teste de um fluxo alternativo, que nesse caso aqui eu esqueci a senha. Ficou claro para todo mundo? Né? Podem escrever no chat, tá bom? E aí a gente tem, né, justamente esses 3 pontos aqui para a gente navegar. Então, considerando aqui, né, esse nosso caso de teste, a gente vai ter, por exemplo, a tela de login, né, que a gente está aqui na tela de login, que é o entrar. A gente vai precisar, para conseguir se autenticar, ter uma pré-condição, então é super importante a gente entender o sistema, né, o software, na verdade, como um sistema amplo, né, que se comunica com várias telas. Então, você tem uma tela e você tem acesso a outra tela e assim sucessivamente. Então, antes de fazer o login, né, a autenticação, a gente precisa desse cadastro válido. Em seguida, a gente tem, né, dentro dos passos do meu caso de teste, basicamente o que é que o usuário faz nessa tela. Só isso, vocês precisam apenas descrever o que é que o usuário precisa colocar como entrada, né, aqui nesses dados de entrada aqui da nossa tela. Então, campo e-mail, campo senha e clicar no botão entrar. Se eu sou um usuário com cadastro válido, vocês concordam que se eu clicar aqui no botão entrar, basicamente vai aparecer uma mensagem de sucesso, né, porque eu estou realmente autorizada, né, a acessar esse sistema, porque eu fiz um cadastro, beleza?
Então, basicamente, esse aqui é o nosso cenário de sucesso e a gente faz um teste para verificar justamente se o sistema retorna esse resultado esperado. Então, eu executo esses passos com o objetivo de obter um resultado esperado. Isso é um caso de teste. Para quem ainda não teve nenhum contato, né, com caso de teste, isso é um caso de teste. E aí a gente vai mapear agora o cenário, né, de falha, tá? É o nosso outro cenário. Então, eu vou criar um caso de teste justamente para mapear um cenário aqui de uma senha inválida, né? E aí, nessa senha inválida, a gente tem justamente, tá com a minha imagem aqui na frente, mas tem uma mensagenzinha de erro aqui, tá vendo esse íconezinho assim de alerta? Esse ícone de alerta é justamente a mensagem de erro, tá? Então, a gente vai fazer um teste no sistema, vai passar um usuário válido, uma senha inválida e vai clicar em entrar. E a gente espera, resultado esperado, o sistema exibe a mensagem de erro. Se eu vejo a mensagem de erro, eu digo, ok, passou. Se, né, caso a mensagem não apareça, né, de erro, aí a gente vai dizer que o sistema falhou, tá? Então, vamos tentar ver aqui mais exemplos, tá? Basicamente, né, considerando ali os dados, né, que a gente viu que deram sucesso, a gente pode ter algum cenário que encontre erro no sistema. E aí a gente chama de bug, né? O que é um erro? O erro, na verdade, é o que a gente comete, né? O ser humano comete erros e caso a gente ele cometa esse erro no software, ele vai criar um defeito no software. E caso alguém, né, ao executar o software, identifique que esse erro existe, isso vai causar uma falha na operação. Ou seja, na verdade, o defeito só existe se alguém encontrar, concordam? Pode ser que exista um erro ali que ninguém acesse aquela tela, ninguém use aquele sistema, e aquele defeito nunca vai acontecer. Ele só vai falhar de fato quando alguém encontrar aquele erro. Então, baseado nisso, a gente tem o ciclo de vida dos bugs, né, dos nossos defeitos. Então, no momento que a gente está executando os testes, a gente precisa o quê? A partir de um requisito, né, do sistema, ou seja, de uma documentação do sistema que descreva, né, o que é que o sistema deve fazer, a gente vai criar um caso de teste, tá? Um ou mais, né, como a gente viu. Eu criei 2 casos de testes ali naquela tela inicial. E aqui a gente tem em paralelo a codificação, ou seja, o programador, né, com papel de programação, ele vai estar desenvolvendo o sistema, e no momento que ele entrega esse sistema para testes, a gente consegue executar. Então, eu já vou ter uma tela do sistema ali para executar, e vou ter o caso de teste. E se tiver bugs, eu vou criar um relatório de defeitos. Se não tiver bugs, eu posso, né, entregar esse software ali para o usuário final. Então, baseado aqui nesse item, a gente pode criar, né, um relatório de defeitos justamente a partir da nossa execução, né? Eu preciso primeiro executar o meu caso de teste, como vocês viram, e agora eu estou na tela de cadastro. Eu vou preencher o nome, o e-mail, uma senha e a confirmação da senha. Então, eu tento, né, realizar aqui o meu cadastro de forma que eu não preencha nenhum dos campos. Então, aqui, ó, o usuário não preenche nenhum dos campos e clica no botão cadastrar. Aí, quando eu clico nesse botão, ele vai exibir uma mensagenzinha de erro pedindo que ele preencha os campos obrigatórios, né? E aí, ó, opa, encontrei um erro. Quem consegue ver aqui esses erros? Eu estou destacando aqui, ó, uns termos em inglês numa página totalmente em português. Vocês concordam comigo que isso é um bug, né? Não faz sentido uma aplicação, um software, né, com telas todas em português, a gente ter aqui um full name, password, né? Não faz sentido, porque a gente está num cadastro totalmente em português. Então, a gente acaba evidenciando esse bug, criando uma imagem, a gente faz um print da tela, a gente faz, né, um recorte ali daquela área do sistema que tem aquele erro, e eu gosto, né, uma coisa minha, né, de fazer essa descrição do erro, essa evidência com textos, setas, né, e destaques, porque aí eu vou garantir que o programador vai corrigir aquele bug, porque ele sabe exatamente o que é para corrigir, tá? Então, basicamente, a gente cria esse cadastro aqui, e cada um desses cadastros que eu faço, né, que tem um bug, uma falha, eu vou no meu, né, roteiro de teste, no meu plano de teste ali, onde tem os casos de testes, e coloco a execução, né? Então, a execução falhou, nesse caso, e aqui nesse primeiro item a execução passou. E a gente vai atualizando cada um dos casos de testes com essas execuções, joia? Então, seguindo aqui, ó, só para a gente concluir, agora vamos para a nossa prática.
vou abrir aqui a minha ferramenta do Gira. Deixa eu só minimizar aqui essa janela. Aí a gente tem aqui, ó, uma ferramenta do Gira, não sei se vocês já conhecem. Aqui eu consigo cadastrar bugs, tá, para o meu projeto. E eu tenho justamente essa história de usuário aqui com uma documentação sobre o autenticar sistema, tá? Então a gente encontra, né, a documentação do sistema aqui na minha história de usuário, e aí eu descrevo, né, como usuário, quero fazer o login do sistema para acessar as funcionalidades específicas, ou seja, eu quero fazer autenticação no sistema para conseguir acessar. E aí eu tenho vários perfis de usuários que podem acessar, e temos aqui, ó, os critérios de aceite. Esses critérios de aceite são justamente todas as regras que devem permitir ou não permitir, né, que aquele usuário faça a autenticação. Então, tudo relacionado à autenticação, a gente descreve aqui nos critérios de aceite. E aí, quem faz essa descrição, né? Quem descreve essa documentação, geralmente é o analista de sistema ou o PO, né? Que é o Product Owner. É ele que é responsável por escrever essa história de usuário com todos esses detalhes. Agora eu vou trazer um exemplo mais prático, que é o seguinte, ó. Eu vou trazer aqui essa mesma documentação em formato de texto, tá joia? E aqui eu vou trazer para vocês os meus roteiros de teste. Ó, eu tenho, por exemplo, o meu roteiro 01 de autenticação, e a gente vai construir um do zero também, tá bom? Então, só seguindo aqui, ó, esse linha, ó, a gente tem justamente um cenário de teste, eu estou aqui nesse roteiro de teste de autenticação, e baseado nesse roteiro, eu vou ter a descrição dele, que é justamente a descrição da história, e vou ter também todos os meus cenários. Então, eu tenho o cenário 01, e com 3 casos de testes, olha só. O cenário 02, né, com 1, 2, 3 casos de teste também. Então, vocês observam agora a nossa figurinha do início da aula. Eu tinha ali o meu plano de teste, né, que é justamente no meu documento, e eu estou agrupando os casos de teste, que são esses aqui, ó. Eu estou agrupando eles por cenários. Então, eu tenho cenários de sucesso, né, que quando as credenciais estiverem corretas, e tem os cenários aqui de falha, né, de dados incorretos, tá? Então, o meu cenário aqui de dados incorretos também. Então, eu estou agrupando vários casos de testes baseado ali no meu contexto, né, justamente naquele fluxo de sucesso e de falha. Então, observando aqui o que a gente já tem em execução, nós temos aqui nesse relatório de defeitos, justamente um item aqui de bug, né, um bug que falhou. Então, vamos só, antes de começar a escrever um roteiro de teste do zero, né, que a gente vai ver hoje, eu vou só mostrar esse cadastro de bug aqui para vocês verem como é essa descrição. Então, basicamente, a gente faz uma referência, né, para esse bug que foi identificado nessa tela, e a gente tem justamente toda essa descrição aqui do nosso bug. Vou ampliar aqui um pouquinho a minha tela, e a gente observa, olha só que bacana. Deixa eu só reduzir um pouquinho aqui, pronto. Aí a gente tem uma localização, que é justamente qual é a tela, né, que tem aquele erro. A gente tem também qual foi o ambiente que falhou. Eu posso ter vários ambientes de desenvolvimento, o ambiente de desenvolvimento, qualidade, homologação. Então, cada empresa define ali quais os ambientes que a gente consegue testar. A gente tem a versão do sistema, a gente tem uma pré-condição, que é justamente o que o usuário precisa ter feito antes de executar esses passos. A gente tem o resultado esperado, né, que é justamente o que o sistema deveria fazer. E aqui a gente tem a evidência do erro, né? Então, a gente tem aqui esse momento do cadastro do bug com aquela imagem que eu mostrei para vocês, tá? Uma imagem muito semelhante àquela que a gente viu no exemplo. Então, voltando aqui para a minha documentação, vamos só, né, fazer aqui uma criação de roteiro de teste para vocês identificarem. Então, vou abrir aqui a minha árvore. Eu vou ter, por exemplo, a criação do zero aqui da autenticação do usuário. Eu vou criar aqui, eu já deixei o template pronto para facilitar o nosso momento aqui. Eu vou clicar em editar. E aqui eu vou basicamente copiar essa descrição, exatamente como está aqui, tá? Vou colar aqui. E aqui a gente vai passando, ó. Então, o primeiro cenário é autenticação. Opa, vou fazer só aqui fora para a gente ficar com a área maior. Válidos, vou botar em caixa alta só para a gente poder focar nesses itens. Então, aqui são os meus cenários de teste CN, tá? Então, a gente seleciona eles aqui. Vou buscar aqui meu mouse, pronto.
Copiei. Aqui eu vou criar o cenário 2, que é os dados inválidos. Então, eu vou tentar me autenticar com dados inválidos, né? E aqui a gente coloca, ó, qual a localização? Então, é a nossa tela de login. Essa tela de login, ela vai ter justamente os campos, né? De e-mail, o nome de usuário e senha, tá? Então, eu preciso ter um cadastro. Então, usuário, ter um cadastro válido, né? Porque são dados válidos que a gente precisa. E aqui a gente vai começar os nossos passos, tá? Então, basicamente, você vai lendo aqui essa documentação, é muito simples. Vocês vão pegar para cada um desses itens da documentação, vocês vão criar um caso de teste, seja ele com dados válidos ou inválidos. Vocês vão decidir se vão criar aqui um caso de teste baseado aqui em dados válidos ou em dados inválidos. Então, esse primeiro item, ele diz assim, o usuário deve ser capaz de acessar a página de login. Perfeito, esse item aqui eu já coloquei na minha localização, olha que bacana. Então, essa localização ela vai ser a mesma, tanto para eu preencher dados válidos, né? Vou colocar até assim a tela para vocês verem melhor, dados válidos ou dados inválidos. No segundo item do meu critério de aceite fala, o usuário deve fornecer um nome de usuário e uma senha. Então, isso aqui eu vou preencher nos meus passos. Então, o usuário, vou até reduzir aqui, ó, preencher um nome de usuário válido, preencher uma senha válida, porque a gente está aqui em dados válidos de entrada, correto? E aqui eu vou clicar aqui no botão entrar, tá? Então, ó, ele não fala qual é o nome do botão, mas eu vou sugerir que é o botão entrar. Então, clicar, opa. Isso aí. Aí, qual o resultado esperado, né? Ele já coloca aqui, ó, se as credenciais estiverem corretas, o usuário deve ser autenticado e redirecionado para a página inicial de acordo com o seu perfil de usuário. Olha que bacana. Eu já consegui mapear três critérios de aceite só no meu primeiro caso de teste. Estão percebendo? Então, eu vou seguindo a documentação. Da mesma forma que a documentação estiver, eu faço um documento de teste, que é o meu plano de teste, em conformidade com essa história de usuário. E a gente vai seguindo, ó. Se as credenciais estiverem incorretas, aí a gente já sabe, poxa, eu vou ter que entrar aqui no caso de teste dos cenários inválidos, certo? Porque aqui ele já fala para a gente o que é que acontece com o sistema, né, quando as credenciais forem incorretas. Então, eu vou precisar também passar aqui esses passos, só que agora com dados inválidos, né? A gente vai considerar aqui, ó, os dados inválidos, preencher o nome de usuário inválido, por exemplo. Eu posso mapear aqui um para o cenário inválido do nome do usuário. Eu posso ter um seguinte, né, agora, para a senha inválida. Aí sim a gente vai começar a exercitar, ó, e clicar no botão entrar. E eu posso, né, ter também os dados em branco, né? Ou seja, o usuário não preencher, ó, não preencher, vou colocar o quê? Não preencher o nome e não preencher. Quem conseguiu pensar nesse caso aqui, ó? Não preencher um nome de usuário válido. Eu posso até colocar assim, ó. Não preencher nada, né? Nem precisa ser válido ou inválido. Não preencher uma senha e clicar no botão entrar. Vocês concordam que todos esses três casos de testes aqui, eles vão me apresentar na tela uma mensagem de erro, né? Para aquele usuário saber que ele está passando uma senha inválida e ele precisa colocar a senha apropriada. Então, a gente vai dizer aqui, ó, o usuário deve receber uma mensagem de erro apropriada. Vou copiar e colar aqui, ó. Olha que simples. Criei 5 casos de teste, na verdade 4, né? Porque eu tenho uma aqui em cima, mais 3 aqui embaixo. E agora só falta a gente executar. Olha que bacana. E a gente ainda tem mais um critério aqui, ó. As senhas não devem ser armazenadas ou transmitidas em texto simples. E aí a gente fala de segurança da informação, né? Ninguém quer que outras pessoas acessem aqueles dados ali do nosso cadastro e vejam a nossa senha, né? A nossa senha que a gente criou, porque ficaria super inseguro. Então, geralmente os programadores vão ter essa preocupação em criptografar essas senhas para que elas sejam armazenadas no banco de dados de forma criptografada e que mesmo que alguém acesse aquele banco de dados, ela não vai conseguir identificar qual a senha daqueles usuários, tá? E aí a gente pode, né, colocar também, nesse caso aqui, ó,
a questão da autenticação com senhas criptografadas, tá bom? Então, verificar, eu posso criar aqui, ó, verificar no banco de dados o armazenamento das senhas. Aí a gente coloca as senhas, resultado esperado, né? Olha que bacana. As senhas devem ser armazenadas ou transmitidas em texto simples. Não devem ser, né, armazenadas ou transmitidas em texto simples. E aí a gente valida também. Então, seguindo aqui a nossa sequência de passos, agora eu vou trazer para vocês a execução, tá? Eu estou com um sisteminha aqui bem simples, cheio de bugs, de propósito, né, para a gente conseguir fazer essa execução aqui desse teste. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a minha tela aqui um pouquinho mais para cá, para a gente conseguir fazer essa execução. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer? Passar um nome de usuário válido e uma senha válida, tá? Então, eu tenho aqui um usuário válido que eu já sei que tem, ó, Anne Rocha, esse aqui, Anne Rocha QA, e aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma senha bem simples mesmo para o nosso cadastro. E aí a gente observa, né, se vem uma mensagem de sucesso ou de erro. E aí eu já observo, ó, estou clicando aqui, essa senha é válida, esse usuário é válido, e ele não consegue autenticar. Olha só, ocorreu um erro no sistema. E se eu digito, né, por exemplo, uma letra A, que não existe, tá? Um cadastro inválido aqui, ó. O sistema está realmente quebrado. Então, para eu conferir se esse sistema está executando, né, a minha ação, eu vou clicar aqui, ó. Vocês estão vendo que ele está realmente trazendo umas mensagens de erro aqui embaixo, ó. Aqui eu estou trazendo aqui, ó, inspecionar, e eu consigo ver justamente, né, o log do meu sistema, né? Eu vejo o log do sistema através do meu inspecionar. E aqui na seção Network, né, eu consigo ver justamente se esse sistema está funcionando, tá? Mas ele está trazendo aí dados inválidos, então, independente do que eu cadastro, ele está cheio de bugs, tá? Então, é uma versão super cheia de bugs aqui do nosso sistema. Aí, o que é que eu vou fazer, né? Eu vou dizer aqui, eu vou pegar aqui embaixo, a gente tem um segredinho, ó. Eu vou copiar essa seção aqui das minhas tags, tá? E falar se ele passou ou se ele falhou. Então, a gente já viu que com dados válidos ele falhou, né? Esse aqui eu não consigo verificar agora porque eu não tenho acesso ao banco de dados. Eu posso até verificar, né? Se ele está passando aqui, ó. No meu payload, eu consigo ver. Caramba, olha aí, senha com dados, ó, sendo exibidos, ó. Então, esse aqui falhou também, ó. Eu vou digitar uns caracteres especiais aqui, ó. E a gente observa, olha aí, minha senha está exposta, não foi criptografada. Concordam comigo que isso também falhou? Olha aí, ó. Então, já estou com 2 bugs aqui, tá? Eu falei para vocês, é um sistema cheio de bugs, né? Foi de propósito, tá? Esse aqui, ó, preencher com dados inválidos. Então, mesmo com dados inválidos, ele não me deu uma mensagem, né, de erro apropriada. Ele simplesmente disse, ocorreu um erro. O que eu esperava, né, que exibisse? O que a gente esperaria? Usuário ou senha incorretos. Isso que deveria estar aqui na tela. Olha só. Então, a gente vê que o sistema, ele até traz essa mensagem aqui oculta, né, que deveria ser exibida para o usuário, mas para a gente que está aqui na própria interface, como usuários, né, que não consegue ver o log do sistema, ele simplesmente diz, ocorreu um erro e não dá nenhum retorno. Eu clico e não acontece nada, tá? Então, ele não trouxe para mim uma mensagem de erro apropriada. Vocês concordam que isso também é um bug, né? Então, independente de eu preencher aqui, ó, o usuário preencheu um nome válido e uma senha inválida, ó. Eu vou botar aqui Anne Rocha QA, que eu sei que eu tenho esse cadastro, ó. E aí eu tento fazer o login com a senha inválida, por exemplo, né, que é esse aqui, ó. E ele continua dando as mesmas mensagens inapropriadas. E esse último caso é não preencher o nome de usuário e não preencher a senha. Agora sim, eu vou limpar esse campo, tá? Vou limpar esse outro campo aqui. Vou clicar em login. Agora ele me trouxe uma mensagem apropriada. Preenche esse campo. Olha só que bacana. Agora eu vou preencher aqui, ó, Anne Rocha. Vou tentar colocar o campo senha em branco. Perfeito, né? Agora sim, ele está me trazendo uma mensagem apropriada. Quem concorda comigo que isso aqui é uma mensagem apropriada, né? Preencha esse campo, né? Exatamente o que ele pediu aqui, ó. Exiba uma mensagem, né, de erro apropriada, beleza? Então, eu vou considerar que esse teste aqui passou, tá bom? Então, eu vou considerar que esse teste aqui passou. Vou copiar aqui o meu ícone da minha legenda. Beleza. Agora que a gente já tem, né, os nossos
relatório de defeitos, aqui eu estou com o meu relatório de defeitos já pronto, porque eu estou com o meu roteiro de teste, né, com todos os casos de testes executados, né, é nesse momento que eu tenho meu relatório de defeitos, e eu encontrei aqui 4 bugs, tá? E eu preciso cadastrá-los, né, e como é que eu faço isso, né, como é que eu consigo cadastrar? Então, basicamente, eu vou lá no meu sistema de cadastro de bugs, né, e tal, eu vou usar aqui, no caso, o Gira, joia, para conseguir descrever esses bugs como a gente criou. Então, eu tenho aqui, ó, um segredinho. Eu gosto muito de já deixar, né, um modelo de bug, né, de relatório de defeitos aqui do nosso bug, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Vou clicar aqui nesse modelinho, vou só ampliar aqui para vocês enxergarem, só um minutinho, e eu vou copiar, ó, localização, o ambiente, exatamente o que a gente viu no iniciozinho da aula. E aqui eu vou copiar esses itens e vou criar um novo bug, tá? Eu vou clicar aqui em backlog, para eu conseguir criar um novo bug aqui nesse sistema. Vou criar aqui, ó, criar, e eu vou descrever, né? Então, eu vou dizer que na Use Story 001, que é o de autenticar o usuário. Opa. Eu tenho, né, o primeiro bug que eu encontrei foi justamente aquele dos dados válidos, né? Então, eu estava aqui no meu roteiro, deixa eu só encontrá-lo. Ele está aqui, o template, perfeito. Ó, o meu primeiro... Opa, não salvei. Deixa eu verificar aqui. Pronto, consegui voltar. O meu primeiro bug, né, aqui... Opa, deixa eu só ver se... Ah, acho que eu não salvei. Será que eu vou perder aqui? Tudo bem, se eu perder não tem problema. A gente faz aqui com esse que eu já tenho pronto. Perfeito. Esse aqui, o primeiro, era com o nome de usuário inexistente, né? Não existente, ou seja, dados válidos, né? A gente tem aqui ó, credenciais corretas. Eu vou ter um bug justamente com dados válidos. Então, o sistema não consegue autenticar com dados válidos. Ó. Aí, o segundo bug foi justamente, ó, Use Story 001, autenticar o usuário. O sistema não retorna uma mensagem de erro apropriada quando os dados são inválidos. E aí vocês escrevem como gostar, joia? Vou criar esses dois bugs porque eles já dão, né, um contexto bem semelhante do que a gente precisa, tá? Então, basicamente, eu clico nesse link, né, que eu criei, que é o nosso bug. Eu vou clicar aqui no íconezinho do bug, né, para poder abrir essa tela maior para a gente, tá? E aqui a gente consegue descrever esse bug. Eu já tinha copiado o nosso modelo, né, de relatório de defeitos ali das nossas evidências do bug e só colo, tá? E aí a gente pega aqui, ó, olha como fica fácil. Localização, ó, já coloca aqui, ó. Ambiente é de qualidade, porque eu estou testando aqui no nosso ambiente antes de lançar para produção. Então, ambiente de qualidade, opa, tirar só o negrito. A versão do código, olha aí, a nossa versão, a gente pega daqui, ó, versão 001. Eu copio e vou colar aqui, ó, versão pré-condição, já está escrito aqui, ó, o usuário precisa realizar um cadastro. Deixa eu só copiar isso aqui, na pré-condição. E aqui os passos, bem simples, né? Ó, copiei, colei os passos, e aqui eu tenho o resultado esperado, né, que é o que a gente esperaria. Eu vou colocar aqui, resultado esperado, mas, na verdade, o bug aconteceu, né? Então, eu vou pegar do meu título, ó. O sistema não consegue autenticar com dados válidos, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu vou copiar isso aqui, que é a nossa evidência do erro, né? Ctrl V aqui. E, principalmente, a imagem, gente. Não esquece da imagem, tá? A gente já tá finalizando aqui. Eu vou fazer o print justamente passando dados válidos aqui, que é justamente o nosso login com dados válidos. Eu vou clicar em login
e vou fazer o print da minha tela, tá? Então, vocês podem usar qualquer ferramenta, né? O próprio print screen aqui do teclado, né? Vocês podem usar. Eu estou nesse computador que ele já tem um atalho para mim. Se quem tiver no Windows tem eu acho que é Ctrl Shift Q, mas aí vocês podem conferir no Google, né? Qual é o atalho perfeito aí para vocês, tá? Deixa eu só tirar essa barrinha aqui para a gente poder ver melhor a tela. E aqui eu tenho a minha imagem já criada, ó. Está aqui embaixo, mas ela já criou. E essa ferramenta, ela me facilita, né? Porque eu já consigo selecionar, né, os itens que deram erro, né? Já estou com a linhazinha aqui. Eu já crio a minha setinha aqui. Ó, vou clicar aqui na setinha. Só para a gente finalizar. E fazer aqui a minha evidência do erro. Pronto. E vou colocar um textinho justamente como a gente viu ali. Então, vou clicar aqui na letra A para criar um texto. Ó, o sistema não consegue autenticar com dados válidos. E aí eu vou fazer essa menção aqui do meu erro. Posso botar aqui embaixo e colocar essa setinha mais para baixo também, tá? Então, isso aqui. Vou salvar essa imagem para a gente poder fazer o upload dela aqui na minha ferramenta do Gira, né, que é onde eu cadastro os bugs, tá? Então, aqui embaixo, basta eu selecionar aqui no maisinho, eu vou ter a opção de imagem, posso digitar também, acho que fica mais rápido, aqui ó, image, e eu vou fazer o upload dessa imagem. E eu vou selecionar justamente essa tela agora que a gente criou, e eu gosto de esticar, né, para dar uma ampliação aqui nessa imagem, e vou salvar. Não esqueçam de salvar, tá, para não perder os dados de vocês. Perfeito. Agora que eu criei o meu bug, eu já tenho, né, uma URL com esse bug, tá? Eu já consigo copiar, ó, o IDB 29, é essa minha referência desse bug aqui, ó. Vou copiar esse link, endereço do link, e vou chegar justamente nesse ícone aqui, ó, nesse item que falhou, né, e colocar justamente essa referência para o erro, tá? Esse aqui já foi executado por outra pessoa, então eu não vou mexer nesse, né, mas para vocês entenderem como seria essa inclusão, né, desse íconezinho do erro, eu vou só voltar aqui para minha árvore. A gente observa aqui, eu vou pegar um que ainda está em branco, tá? Só para vocês verem a criação. Aquele outro eu acabei perdendo porque eu não salvei, mas tudo bem. Aí a gente vem aqui, ó, editar. A gente vai aqui no ícone da execução. Eu vou clicar, vou criar o IDB, que é o meu código, 29. E vou selecionar esse meu ícone aqui. E vou clicar no link, tá? Vou colar aquele link que copiei. E ele já fica disponível, né? Para quando eu precisar acessar esse bug no futuro, eu consigo achá-lo bem facilmente e rastreá-lo facilmente. E assim eu consigo me organizar, não vou salvar, né? Só era um exemplo mesmo para vocês identificarem. E aqui a gente tem a nossa tela, né? Que é o nosso dashboard. Vou ampliar aqui para a gente poder entender como fica, né? Toda essa execução dos nossos testes. Vou só ampliar mais aqui para a gente poder ter a tela ampla. E aqui vocês observam, ó, eu tenho toda a documentação, né, do meu sistema aqui do lado esquerdo nessa tabela, e tenho toda a documentação dos testes, né, tudo que for plano de teste ou roteiro de teste, como vocês quiserem, né, observar, a gente vai ter justamente essa referência aqui. E aqui a gente consegue saber, foi aprovado e falta um bug, né, para ser corrigido. Então a gente consegue ter o controle de todos os testes que a gente faz apenas na tela inicial aqui do meu documento, tá? Então eu gosto muito dessa estrutura, né, de páginas, porque eu consigo navegar por elas e eu consigo ter todo esse rastreamento. E aí, alguma dúvida, pessoal? Voltar aqui para minha apresentação. Queria saber de vocês. Gustavo, se quiser, né, voltar aqui para a nossa apresentação. Já apresentei tudo que eu tinha, né, para mostrar para vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, o Gustavo pode me passar, tá? Alguma dúvida que possa ter surgido aqui no chat. Perfeito. Ana, gostaria de agradecer em nome da Mate Academy, de todos os alunos aqui também. Foi uma aula espetacular. A gente
participou aqui efetivamente, o pessoal no chat também participou, assim, de forma bem efetiva aqui. E eu gostaria de deixar só alguns minutinhos, 1 ou 2 minutinhos, para ver se alguém tem alguma dúvida, né? Aí, dependendo da quantidade, a gente vai escolher alguma. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar ali, por favor. E também, eu vi ali que a Rosana falou excelente, o André deu palmas. Sinta-se à vontade também para fazer elogios aqui à Ana, porque ela merece. E vamos ver, então, se a gente tem... boa noite, professora. Pode projetar a capa do seu livro novamente? Você pode voltar Aham, para falar do esse livro? aí. Sim, Isso. esse livro foi escrito em 2023, né? E ele é bem didático, cheio de imagens, né? Justamente para simplificar a vida de quem está começando. Muito termo técnico eu tento desmembrar e tem até glossário, né? Para quem realmente está começando na área. Espero que ajude quem está começando, né? Eu gosto, tenho muito orgulho de ter conseguido escrever. Foi um projeto de 10 anos que Que saiu, bacana, né? que bacana. Bom, Anne, perfeito, então. Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, continuem comigo, tá? Tem uma dúvida ali, Anne, só um segundinho. Como eu posso garantir que meus testes sejam reusáveis em futuras versões, atualizações e afins do sistema? Perfeita pergunta. Isso aí entra justamente no nosso roteiro de teste, o plano de teste. Concordam comigo que se você tem um documento, né, que você consegue executar uma vez e você reexecuta ele várias e várias vezes, você vai ter sempre a versão atualizada. Então, você, para cada versão, né, que eles lançarem, a gente lança primeiro uma versão do relatório com bugs, aqui, bug no primeiro teste, no segundo, terceiro, quarto, e depois que eles corrigirem, você vai colocando o que passou. Então, o mesmo documento, ele é atualizado a cada versão. E aí você pode estar referenciando, né, em algum campo aqui, você pode até incluir. Passou na versão 1.00, depois passou na versão 2.0. E é assim que a gente mantém o nosso histórico de bugs e de relatórios, né, de defeitos atualizado. Perfeito. Tem mais um também, eu acho que a Ana explicou, mas às vezes eu confundo um pouco a diferença entre cenário de testes e caso de testes. Perfeito. Essa aqui é justamente para vocês não confundirem. Eu trouxe essa bolinha, eu adoro ela, né? Porque você consegue ver o agrupamento. Então, o cenário de teste é só um agrupador. Então, quando a gente viu ali contextos de cenários válidos e cenários inválidos, então eu vou agrupar todo caso de teste que for válido, você agrupa junto daquele tópico ali de cenários válidos, e caso de testes inválidos, você agrupa no cenário de teste inválido. Ficou claro para você? Confirma para mim, né? Se é só um agrupador, tá? O cenário. E aí a gente baseia aqui no nosso fluxo, tá vendo aqui, ó? O cenário de sucesso, o cenário de falha. Então, para cada um desses fluxos que eu tenho na minha tela, eu posso fazer um cenário. Um cenário para casos de sucessos, de falha e o de esqueci a senha, que tá aqui, ó. A gente não pode esquecer dele, né? Para testar também. Perfeito, ele respondeu ali que sim, que tá tudo certo. Bom, acho que são somente essas dúvidas, Anne. E, pessoal, fique comigo até o final, porque a gente tem que falar sobre o certificado. Anne, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer receber vocês. Obrigado mais uma vez. E nos falamos em breve. Em breve teremos mais uma, né? Mais para frente. E vocês, a gente vai avisar a todos novamente. Mais uma vez, muito obrigado, Anne, e boa noite, viu?